Conheça o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, difundido por Chico Xavier e Divaldo Franco. Sintonize o programa A Caminho da Luz, na Rádio Cisal, todas as segundas e quintas, às 18h30. Caros amigos da Rádio Cisal, estamos iniciando mais um programa A Caminho da Luz, o programa do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade, daqui de Conceição do Coité. Inicialmente cumprimentamos a toda a diretoria, a presidência da Rádio Cisal, ao suporte técnico, em especial nosso amigo Genivaldo Silva, sempre presente aqui conosco. Então a gente deve muito a essa grande rádio na nossa região, por estar nos abrindo as portas dessa excelente oportunidade, de mostrar o nosso intuito aqui, que o nosso intuito verdadeiro é de fato passar os ensinamentos do Cristo através da luz do Espiritismo. Então nós vamos cumprimentar também aos demais centros espíritas próximos, da nossa região, ao Centro Espírita Casa de Oração Bezerra de Menezes, em Salgadalha, ao Centro Espírita Caminho Jesus, a Casa do Caminho Jesus de Nazaré, em Juazeirinho, a União Espírita Joana de Ângeles, em Tanquinho, Mandar um abraço para a Seu Jomar, está lá sempre presente, nos assistindo, também o nosso amigo Lula, lá em Juazeirinho, pediu para a gente dar um alô. Ele que é grande ouvinte também. O pessoal das cidades vizinhas que tem participado muito do nosso programa, o pessoal de Santa Luz em especial, sempre mandando perguntas, o pessoal de Valente, Retirolândia e cidades adjacentes, o nosso muito boa noite. Lembrando que quem desejar enviar perguntas para o nosso programa, basta enviar um e-mail para celave, com C, celave.coité@hotmail.com, ou através da nossa página no Facebook, a página do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade. É só mandar as questões. Quem nos conhece também pode perguntar pessoalmente, pode mandar anotado, que a gente vai ter um enorme prazer de vir aqui e respondê-las, não é, Karina? É isso aí. Boa noite a todos. A gente vai dar início para a central de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, com o subtema continuação da história de Nicodemos, os pontos 5 e 6. Vamos ao Evangelho. E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que renascer de novo. Nicodemos disse: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que vos importa nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como se pode fazer isto? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel, e não sabes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, e vós, com tudo isso, não recebeis o vosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim me credes, como creis se eu vos falasse das celestiais?
A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas poderiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas, nas partes 1 e 3. Se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la, como fez com tantas outras. Longe disso, porém, ele a sancionou como toda autoridade e a transformou num princípio, fazendo-a condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insistiu acrescentando: não te maravilhes de eu ter dito que é necessário nascer de novo. Aí, gente, essa parte do Evangelho trata de um encontro entre Nicodemos e Jesus. E para a gente entender um pouquinho a importância dessa citação no Evangelho, a gente vai conhecer um pouquinho de Nicodemos. Da seguinte forma: ele era um dos homens mais ricos de sua terra, talvez a quinta fortuna dos seus dias. Era um vencedor, pertencia à seita dos fariseus, portanto, à elite judaica. Ao tempo de Jesus, deveriam existir uns 6.000 fariseus, e ele era um dos principais entre os judeus e considerado mestre em Israel. Seu nome significa aquele que vence as pessoas, Nicodemos. Os tempos eram difíceis e a Judéia respirava intranquilidade. Nicodemos pede uma entrevista a Jesus e vai ao seu encontro, altas horas da noite. Desde que ouvia referências ao homem de Nazaré, começara a se inquietar. Algo lhe dizia que deveria ouvi-lo, conhecê-lo. No entanto, como poderia sem se expor? Jesus se hospeda em casa de amigos, fora dos muros da cidade. Na varanda, na noite de primavera, aguarda. 3 pancadas se ouvem. João, que o acompanha, se ergue e recebe o que chega. Na véspera, ocorreu o episódio de Jesus exortar os mercadores do templo, dizendo-lhes de que haviam transformado a casa do Pai em uma casa de vendas. Por conhecer o que havia na alma do homem que lhe solicitara a secreta entrevista, Jesus concordara em recebê-lo. Um encontro em casa de alguém que não levantaria suspeitas, uma ida altas horas da noite. A luz do mundo fala ao intelecto e ao inquieto coração de Nicodemos. O nascer de novo, mas lhe suscita inquirições. Não que desconhecesse a lei judaica dos renascimentos, deseja antes entender o verdadeiro processo. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo aquilo que é nascido do Espírito. Jesus vai além das suas indagações do doutor da lei e lhe confia algo acerca do futuro próximo. Nicodemos não é um discípulo nem parente, mas é a ele que Jesus revela seu destino sobre a terra, pela primeira vez. Era o início do seu ministério, sua primeira viagem a Jerusalém. Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem, ele que desceu do céu. Do mesmo modo que Moisés elevou a serpente no deserto, assim deve ser elevado também o Filho do Homem, para que todo homem que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E um segundo momento em que Nicodemos é citado é João 7,37. Nesse dia aconteceu o seguinte: no último dia da festa dos tabernáculos, ele ouviu o sacerdote. Viu por entre sons das trombetas colher água em um vaso de ouro, na fonte de Siloé, tornar a subir a montanha e derramá-la sobre o altar dos holocaustos. Fim da cerimônia, o povo ainda no átrio do templo, Jesus, do alto da escada semicircular de 15 degraus, bradou: quem tiver sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, brotar-lhe-ão do interior torrentes de águas vivas. A explanação que o mestre deu a seguir impressionou o povo, inquietou os sacerdotes. Emissários foram despachados para o prender, mas ninguém o ousou tocar. O sinédrio reuniu e discute. Não é somente a plebe ignorante que aplaude Jesus. Muitos personagens ilustres o seguem. Nicodemos recorda seu colóquio noturno, quando ele teve aquela conversa com Jesus, e o defende. Acaso a nossa lei condena o homem sem primeiro ouvir e inquirir o que fez? Tal defesa lhe valeu a acusação de Galileu. As vozes exaltadas afirmam que da Galileia não pode vir profeta algum. O Nazareno é impostor, assim eles diziam. Estavam tão enseguecidos pela paixão
que esqueciam que eram filhos da Galileia os profetas Jonas e Naum. Quantas outras vezes terá Nicodemos defendido Jesus, sem que houvesse registros, porque ele, pela sua humildade, não o revelou a ninguém. De toda forma, Nicodemos se mostrou amigo daquele de quem recebeu não somente esclarecimentos, mas confiança na célebre entrevista noturna. E justiça lhe seja feita, se no primeiro momento ouviu-lo às escutas, teve a ousadia de defendê-lo perante os demais membros do Sinédrio e muita coragem para se expor, providenciando-lhe a própria sepultura. Enfim, Nicodemos ouviu as palavras mais lindas que Jesus pronunciou em toda a sua vida na terra. Tanto é assim que muitos consideram que somente essas palavras seriam suficientes para a nossa salvação. Um novo homem surgiu deste encontro, não apenas um homem novo, mas uma nova nação, santificada e abençoada por Deus. Este é o resultado de um verdadeiro encontro entre o humano, material, e o divino, o espiritual. Uma nova terra, uma nova civilização, segundo a vontade de Deus. E só para a gente finalizar o que a gente está vendo a respeito desse encontro maravilhoso entre Nicodemos e Jesus, que é uma das citações do Evangelho, onde fica claramente exposto a necessidade da reencarnação, da volta do Espírito para que sejam redimidos os seus erros, para que a gente possa melhorar, evoluir espiritualmente e assim, almejar a nossa ida a outros mundos mais evoluídos. O Sinédrio, gente, para ficar claro para vocês, na época, era o nome dado a uma associação de juízes que a lei judaica ordena existir em cada cidade. E o grande Sinédrio era uma assembleia de juízes judeus que constituía a corte e o legislativo supremo da antiga Israel. E Nicodemos, ele fazia parte do Sinédrio. Então, mesmo fazendo parte da alta elite, dos conhecedores e sabedores da lei, detentores da lei e do poder, ele teve a humildade de reconhecer, em Jesus, na pessoa do Cristo, a importância para toda a humanidade. E a gente vai finalizar da seguinte forma, que no diálogo ocorrido entre esses dois ícones, entre Jesus e Nicodemos, a gente pode entender e receber uma valiosa lição, que a lei da reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino. E sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, a maioria das máximas do Evangelho são ininteligíveis, razão pela qual deram origem a tantas outras interpretações contraditórias. Esse princípio é a chave que lhes restituirá o verdadeiro sentido. Então fica claro, mas um pouquinho claro, né, Bruno Silva? É verdade, isso aí esclareceu bastante nessas explicações. Inclusive quando as pessoas comentam que a Bíblia ela condena o espiritismo, e na verdade não é nada disso. A gente viu claramente que principalmente nesse diálogo com Nicodemos, entre Nicodemos e Jesus, ficou evidente que o princípio da reencarnação ele está de fato na Bíblia, Então, a gente precisa aprender a avaliar as diferentes interpretações, porque a metáfora, aquilo que é escrito, às vezes, ele tem vários segmentos, várias interpretações. Uma música, por exemplo. E é necessário termos o bom senso de respeitar as diferentes interpretações sobre aquela música, aquela poesia. E da mesma forma, nos termos bíblicos, se uma pessoa que segue a Igreja Católica dá a sua interpretação, uma pessoa que segue alguma igreja evangélica dá a sua interpretação, nós espíritas pode ter certeza absoluta que saberemos respeitar do fundo do nosso coração. Mas o princípio da reencarnação, que é aquilo que nós acreditamos, baseado principalmente nesse diálogo entre Nicodemos e Jesus, é também um dos alicerces da nossa doutrina. Então é algo estudado, pesquisado, observado e que comprovadamente, como foi dito agora, é bíblico. Então nós imploramos pelo respeito das demais religiões também, porque todos nós somos cristãos, então precisamos aprender primeiro a nos respeitar, para ganharmos o respeito das outras pessoas que não são cristãs. Então, acho que ficou claro. Vamos partir agora para a parte das perguntas, Antes disso, um grande abraço para Gleidson, Janine, Nathalie e Ana, Eles se manifestaram aqui, estão na escuta. Grande abraço forte aí, pessoal.
Bom, vamos partir para as perguntas. A primeira pergunta é de Sônia, e ela diz o seguinte: meu avô não era um homem de mentiras, ele sempre morou em um povoado. Já partiu de entre nós. Sempre gostei de ouvir suas histórias. A casa dele era onde os padres e sacristãos se hospedavam. Quando ia rezar a missa naquele povoado, meu avô me contou que nesse tempo o transporte dos padres e do sacristão era em um burro para cada um. Certa vez o padre e o sacristão seguiram para rezar a missa na padroeira na localidade. Já era noitinha. Quando eles passaram ao lado do cemitério, o padre contou ao meu avô que viu o cemitério todo iluminado e que tinha um outro padre lá rezando a missa para muitas pessoas. Ele olhou para o sacristão e perguntou: você está vendo isso? O sacristão respondeu: vendo o quê? Na verdade, só o padre teve aquela visão. O sacristão não. E eu pergunto: como isso é possível? Bom, pelo que eu entendi aí, trata-se de um fenômeno de clarividência, onde apenas algumas pessoas têm a faculdade mediúnica de enxergar. Às vezes ocorre de estar em um grupo e só uma pessoa daquele grupo enxergar. O fato de ter sido no cemitério, né? Isso. Leva a entender, porque muitas almas ainda ficam apegadas ao corpo depois do desencarne, fica sem querer aceitar. Aí, pelo que eu vi, era como se fosse uma espécie de conferência espiritual, alguém tentando informar para eles algo do tipo, né? Mas assim, nós espíritas acreditamos que o cemitério não é um lugar para, eu diria assim, para reuniões espirituais, a menos que seja nesse sentido. Então, assim, não existe o cemitério como sendo um lugar físico determinado que facilite essas reuniões, eu diria assim. E às vezes também o próprio padre, né, que teve essa faculdade mediúnica de enxergar, a gente está julgando ser uma faculdade mediúnica, mas às vezes a nossa própria mente, ela já possui imagens pré-estabelecidas, então a gente não pode, a todo instante, a todo e qualquer relance e reflexo, acharmos que são obra dos espíritos. Pode ter sido também algo da nossa própria mente. É um tanto quanto, eu diria que, precipitado, talvez né? Pelo medo, né? Muitas pessoas às têm vezes medo o do medo cemitério, exatamente. Então, o medo cria aquele folclore, né? Exato. De que ali existem os espíritos. Vamos para a segunda pergunta, que é de Gerson. E ele diz o seguinte: tinha um tio que morreu devendo uma promessa para o meu avô, o pai dele. Certa noite meu avô acordou e esse meu tio estava no quarto dele olhando para ele. Não disse nada, mas meu avô entendeu que ele queria perdão pela promessa não cumprida. Que importância tem para um espírito uma promessa não cumprida feita quando ele ainda estava vivo? Olha, muita gente, principalmente pessoas que têm palavra, né, costumam ter isso dentro de si, de querer honrar os seus compromissos. Se houve o desencarne e ele não cumpriu a promessa por uma negligência, por uma falta de interesse, falta de disponibilidade dele mesmo, isso pode acontecer, sua consciência pesar tanto no mundo espiritual que ele tentar voltar e se retratar. Às vezes acontece, né? Agora, se aconteceu por uma conta de que não deu tempo, ocorreu o desencarne, aí não tem por que um espírito esclarecido, no caso em questão, ficar com isso em mente. Então varia muito de acordo a cada caso. Tânia pergunta o seguinte: a casa de meus pais, onde eu moro com minha família, é vizinha de um tio meu, que morreu de acidente de moto. Eu não consigo dormir ouvindo barulho de coisas se quebrando durante a noite toda. No dia seguinte, quando meu pai vai olhar a casa do meu tio, está tudo no lugar. Ninguém ouve esta barulhada toda, somente eu. O que isso significa? Por que só eu escuto? Eu já ouvi algumas outras histórias nesse sentido, né? É o fenômeno de clareaudiência. Da mesma forma que tem aqueles que veem os espíritos, que só ele vê, no caso porque o fluido espiritual em conjugação com o fluido do médium provoca o fenômeno, da mesma forma tem aqueles que podem ouvir. Então isso é perfeitamente possível, né? Agora é interessante trabalhar essas questões da mediunidade para aperfeiçoar e saber de fato o que é que está acontecendo. Regina, ela questiona o seguinte: minha tia me contou que a esposa de um cunhado dela morreu de parto, mas o bebê sobreviveu e foi levado para a casa da avó paterna. Logo nos primeiros dias de vida, o bebê chorava muito. A avó, impaciente, falou: por que você não foi junto com sua mãe, hein, menino chorão? Na mesma hora, a avó ouviu uma pancada no travesseiro vazio que estava ao lado dela. Depois de alguns minutos, o bebê morreu também. O Espiritismo explica isso? Veja só, as palavras de fato elas têm muito poder.
assim, de acordo com esse contexto dessa história, uma criança inocente, ela tem muita proteção espiritual, isso pode ter certeza. Então, assim, é difícil ter ocorrido do fato da avó ter proferido essas palavras e isso ocasionar o desencarne da criança. Na minha visão, eu acredito que já estava para ocorrer o desencarne, mas coincidiu que no momento que ela falou, ocorreu. Ou seja, o fato do travesseiro ter evidenciado um barulho, né? Tudo isso é uma forma de chamar a atenção para a gente não jogar as palavras ao vento. Nós temos que prestar atenção em tudo que a gente fala, inclusive em tudo que a gente pensa. Bom, outra pergunta de Orlando, e ele questiona o seguinte: quando meu pai morava no sítio, na casa dele começou a ter muita confusão, desentendimentos, barulhos surgindo do nada. Aí minha madrasta procurou um centro espírita. O pessoal fez um evangelho no lar, daí então tudo melhorou. Mas uma amiga de minha mãe, enquanto o pessoal do centro espírita estava lá, viu um homem de terno cinza olhando para meu pai dizendo: saiam todos daqui, essas terras são minhas. Depois de alguns minutos do evangelho, este homem foi levado junto com outros homens vestidos de branco. Só a amiga da minha madrasta viu isso. Desse dia em diante, acabou toda a confusão na casa. Como vocês explicam isso? Realmente o Evangelho no Lar, ele nos auxilia bastante, né, com relação a esclarecer aos espíritos que às vezes ficam presentes ali no recinto, né, pairando, meio que perdidos. Então o homem apareceu dizendo que a casa era dele. É uma prova de que era um espírito, talvez um antigo proprietário daquela casa, que ficou ainda preso à posse, não despertou para a consciência espiritual. Então o materialismo falou muito mais alto. Então no Evangelho no Lar a gente atrai espíritos superiores que vêm esclarecer essas pessoas. Então ela viu porque é médium, mas pode ter certeza que isso acontece com muita frequência nesses momentos. Antônio Carlos pergunta o seguinte: sou viciado em sexo. Tenho problemas com minha mulher porque ela diz que sou exagerado. Mas o que Deus nos deu, que nos deixa feliz, não é pra gente usar? É pecado ser assim? O sexo na doutrina espírita não é visto como um pecado, porque a própria reencarnação ela se dá através do ato sexual, mas tem um porém. O sexo precisa ser entendido com muito respeito, entendido e praticado. Então, duas pessoas que são casadas, como é o caso aqui, terem atos sexuais, desde que eles se respeitem, eles obedeçam aos seus limites, não é problema nenhum. Desde que haja amor, porque a gente prega muito isso, o sexo tem que ser apenas uma consequência do amor. Isso sim é o verdadeiro sexo, né? No sentido sublime da palavra. Ele tem que ser confundido com amor verdadeiro. Mas todo e qualquer exagero é prejudicial. Não apenas o sexo, mas também a própria alimentação, a usos de substâncias que venham a trazer prejuízo ao organismo. Tudo em excesso é extremamente prejudicial. E o Espiritismo ele nos esclarece isso, para a gente evitar esses excessos. E só um detalhe: quanto mais o espírito evolui, menos necessidade do sexo físico ele tem. Então, assim, essa vontade insaciável pelo sexo pode ter certeza que é um sintoma de inferioridade espiritual. É preciso se trabalhar, é preciso superar essa questão dessa vontade exacerbada. A próxima pergunta é de Cláudia, e ela questiona o seguinte: minha madrinha era tia minha e já morreu, mas antes ela fez uma carta dizendo que a casa dela deveria ficar para mim, já que ela era solteira e não tinha filhos. Meus primos, filhos de uma outra irmã dela, não aceitaram a doação, porque não foi registrado em cartório. Eu não me importei tanto assim, mas aí eu pergunto: será que a minha madrinha está sofrendo por causa disso? O fato de você não ter se importado, pode ter certeza que foi a melhor coisa que você fez. Você mostrou que está superior à questão material. A sua madrinha, certamente, ela queria que a casa ficasse com você, como ela manifestou expressamente na carta, né? Se ocorreu de não acontecer isso, porque a vontade dos demais parentes não permitiram, de uma certa forma ela teve um certo desapontamento, sim, do outro lado. Mas em vendo que você superou essa situação, porque você não se importou com isso, ela ficou satisfeita muito mais com essa sua atitude de superação. Pode ter certeza disso. A próxima pergunta é de João, e ele diz o seguinte: sou viciado em cigarro e sei que me faz mal. O médico já me proibiu,
mas eu não consigo parar, mesmo querendo muito. Me disseram que às vezes a gente não larga porque tem um espírito viciado perto da gente. Isso é verdade? Com certeza, muito dos nossos pensamentos e da nossa vontade é estimulada por espíritos. Quando a gente pensa coisas boas, fazer o bem para o nosso irmão, promover a paz, a felicidade, a tranquilidade, o amor, pode ter certeza que estamos tendo o amparo dos espíritos superiores para nos auxiliar nesse processo. Da mesma forma, quando o ser humano tende aos vícios, tem uma série de espíritos inferiores que estão ali estimulando para que aquele vício se amplie, estimulando para que ele se entregue de fato aos vícios. Então, por isso nós temos que nos manter em constante vigilância e constante reforma íntima, para entendermos as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, e com isso a gente poder superar e fazer brotar só o amor e os ensinamentos que o Cristo nos ensinou. Então a gente vai chegando ao final do nosso programa. A gente agradece a todos, mais uma vez, e que de fato continue mandando as perguntas, porque isso nos deixa de uma certa forma felizes em saber que as pessoas estão se interessando pelo assunto, pelo espiritismo. E o espiritismo é muito abrangente, muito vasto. Pode ter certeza que toda e qualquer área existe o estudo espírita acerca. Então estaremos aqui sempre à disposição. Um grande abraço, fiquem com Deus. Boa noite a todos e fiquem com Deus. Vibrando em nossa mente, quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Conheça o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, difundido por Chico Xavier e Divaldo Franco. Sintonize programa A Caminho da Luz, na Rádio Cisal, todas as segundas e quintas, às 18h30.